Muito boa noite, estamos de volta aí. Feliz 2024 para todos. Nosso aulão de retorno nesse ano. A gente vai falar sobre uma rápida produção de, de componentes. Rápida produção não, como é que diz? Como é que a gente fala? É uma rápida atualização de um componente em ambientes em desenvolvimento, né? Ambientes em produção. E a gente vai ver alguns conceitos, né? A gente vai ver que a gente vai passar aqui por questão de consistência, né? A ideia do que é a consistência lá na primeira regra de ouro do Schneiderman. E também a quarta heurística de Nielsen também fala dessa questão de consistência. E também vamos passar por um conceitozinho de CI/CD, que em poucas palavras, essa questão de integrar, né, componentes e tal, e entregar. Integrar, né, ficar fazendo interação com ele, e também entregar. Professor Fran, se quiser acrescentar algo sobre isso, logo, mas a gente pode já começar e ver onde é que esses conceitos vão chegar. Breno, boa noite a todos, né? Internet, tá? Esse é uma alegria, né? A gente fazer essa transição, a gente mostrar na prática a transição aí da teoria para a prática propriamente dita, né? Então, essa coisa de você fazer, a gente sempre define, debate em sala de aula que, que a interface, no fundo, ela é uma forma de se comunicar, né? Então, você pode fazer um vídeo, aqui é a forma que a gente está se comunicando, pode fazer um vídeo, pode fazer... Você está fazendo sistemas, quando a gente está fazendo sistemas, a gente acaba produzindo telas, acaba produzindo manuais, materiais de marketing, etc. Então, tudo isso precisa ter um discurso coerente, né? Precisa ter uma comunicação coerente, o mesmo jogo de imagens, né? Os mesmos termos. Muitas vezes o sujeito acaba implementando a versão mobile usando uns termos, a versão web usando outros termos, o manual, eventualmente, usando outros termos, né? Então, aqui na aula de hoje, o Breno vai debater como o LA1, o FIT LA1, o Figma LA1, né, da FIT, pode ajudar a resolver essa problemática. Então, são dois tópicos da aula de hoje, né, Breno? Então, essa é a primeira. O segundo é o CI/CD sob a ótica do design da interação, certo? Então, tem sempre, não é, uma distância grande entre o design, que passa pelo programador, passa até chegar, até conseguir você colocar isso Olá, Érica, boa noite. Até você disponibilizar isso em produção. Então, a temática desse nosso aula prático de hoje é exatamente essas duas abordagens, né? Como de uma só cajadada, uma só cacetada, a gente vai resolver dois problemas práticos aqui, né, do design, né? Manter o design consistente entre plataformas, agilizar o deployment, né, e a integração de forma contínua entre plataformas. Breno, está contigo. Pronto. Dá boas-vindas à Érica. Vamos dar uma continuidade aqui. E no finalzinho, a Érica puder se apresentar, a gente vai ficar muito feliz. Mas vamos continuar aqui a nossa linha de pensamento após essa introdução. Já vou aqui compartilhar a tela. Pronto, acredito que
Tá chegando aí. Ok. Então, nós temos aqui no Figma, tá? Boa noite, Alisson. Nós temos aqui no Figma, a gente vai mostrar essa questão da consistência. Vamos lá. Como o professor falou, às vezes a gente produz a versão web, né? Ou a versão de aplicativo para o desenvolvedor, aí o desenvolvedor precisa fazer a outra versão, por exemplo, se a gente passa a de dispositivos móveis, aí depois ele quer transformar isso na web, pode ser que acabe mudando alguns termos, mudando cores, algumas coisas assim nesse sentido, que quebra a consistência. Consistência vai ser essa quebra de experiência do usuário. Não vai ter uma consistência onde ele vai usar em qualquer ambiente, ele vai poder saber que as coisas se comportam do mesmo jeito, nos dois locais, com as mesmas nomenclaturas, os mesmos comportamentos. Então, para a gente evitar isso aí, e também trazer a questão que as coisas estão ligadas, para trazer essa velocidade, como o professor comentou, de a gente prototipar, coloca lá para o desenvolvedor, entra lá numa fila de espera de, de backlog. Quando essa atividade chegar, né? Claro que vai depender da prioridade que for dado para aquela atividade. E às vezes é algo tão simples. Para o exemplo de hoje, a gente está trazendo aqui, por exemplo, do lado direito, uma visualização, um protótipo de uma tela, tá? De uma tela de um site, que seria o site de uma tela de sobre uma empresa, né? Ali vai dissertar sobre a empresa, explicar os seus valores e tal. E aí ele coloca aqui uma visualização da diretoria da empresa. E lá no aplicativo, a gente teria também esse mesmo componente com a diretoria. Só que ele já fez algumas alterações. Nós não estamos aqui focados, tá? No layout completo da tela, em comparação da tela total do aplicativo com a tela total da web. A gente vai estar demonstrando a consistência do componente, desse componente aqui, que a gente vou mostrar mais lá em cima, que está prototipado aqui no Figma, e como é que a gente vai fazer essa rápida produção. Né? Então, aqui é só para mostrar que teria esses dois protótipos, tá? E eu quero reutilizar esse componente. A gente pode até observar aqui que na esquerda ele está alinhado verticalmente, por ser um aplicativo. No web ele já está alinhado também verticalmente, só que também pegando a questão horizontal, né, enquanto couber. E isso tudo foi prototipado, vou mostrar aqui nesse componente aqui no Figma. Mas antes eu quero mostrar que esse aplicativo já está, a gente teria essa versão do aplicativo em produção, que realmente é fato, que está aqui a tela, isso aqui é a tela do meu celular, tá? Aqui do lado direito, onde eu estou mexendo, isso aqui é a tela do meu celular. E a gente tem esse aplicativozinho, tá? Aqui em produção e tal, já com bastante coisa, né? Inclusive vários micro front-ends, e a gente vai olhar aqui para a parte de diretoria. Aí veja que eu já vou tá carregando aqui o micro front-end, vai ter aqui esse componente. A gente consegue observar que está, né, no protótipo, em termos de tela geral, está igual aqui do aplicativo. E nessa versão, só um instante. E para a versão web, né, a gente também tem aqui o protótipo. Poxa. A gente tem aqui o protótipo. E eu vou mostrar aqui que ele está aqui na versão, lá, tá aqui rodando aqui no HTTPS na internet. Beleza.
todos dois com os componentes, com o mesmo componente. Isso aqui vai trazer a consistência para o componente. Ou seja, na primeira regra de Ulrich Schneiderman e na quarta regra, lá na quarta heurística de Nielsen, ele fala dessa questão de consistência desses componentes, a gente usar sempre o mesmo botão, ali as mesmas cores, né? Manter esses comportamentos. Então, se o resto da tela não está em conformidade, aí seria um outro problema, né? Aqui para o nosso exemplo. A gente está mostrando que a gente vai conseguir entregar esse componente que o cara vai fazer no Figma e vai poder reutilizar nos dois cantos. Bem, voltando para o Figma, como eu comentei com vocês, está aqui o componente, tá? Aqui é totalmente Figma, tá bom? Eu fiz esse componente utilizando esse componente, que vai ter esse comportamento, onde eu vou dizer que se eu clicar em um, ele abre, se eu clicar, ele fecha. E aí eu trouxe ele para cá. Também aqui embaixo eu tenho esses dois componentes, que seria, digamos assim, o botão fechado e o botão com os componentes abertos. Que aí eu trouxe ele para cá. E como prova disso, é só mostrar aqui que se eu mudar o estado dele, ele vai se comportar com o que está trazendo aqui do Figma. Componente, né? Eu estou criando aqui um layout utilizando componentes Figma. Inclusive, eu, no final das contas, transformei isso aqui num componente Figma para, quando eu fizer qualquer alteração aqui, por exemplo, Dr. Joseph, eu vou apagar aqui só para Dr. Alan, ele replicar para cá, né? Aqui embaixo já replicou porque é um componente Figma, tá? Então, ele vai trazer essa consistência aqui dentro do Figma. Agora, como é que a gente vai aplicar isso, né? Em produção? Porque se eu alterar aqui, se eu mostrar para vocês, se eu apagar aqui, lá em produção, ele não alterou, tá? Ele não alterou nem aqui no web, né? Tá aqui o Joseph ainda, e nem aqui no celular, que tá aqui ainda o nome Joseph. Beleza. Então, vamos fazer essa aplicação para produção. Esse componente, como é que resolve? Na última aula de 2023, nós apresentamos duas funcionalidades novas para o LA1, que foi a criação de micro frontends, né? Quanto a gente no Figma conseguir construir micro frontends, e vai ser em cima dessa funcionalidade que a gente está trazendo aqui essa aula de hoje, né? Utilizando aquela funcionalidade, mas a gente está mostrando algo na prática, como poder utilizar. E também na outra aula, que não vamos entrar aqui hoje, é só para eu poder citar, que na outra funcionalidade foi a questão de requisições. Mas hoje a gente vai continuar essa linhagem aí dos criação de micro frontends. Até então, ano passado, era tão nova essa funcionalidade que nós não tínhamos um nome para os micro frontends criados. Nós temos os nossos micro frontends da FIT, né, disponibilizado lá na nossa documentação, pode ser reutilizado por vocês. E esses micro frontends que a gente cria através do Figma, a gente ainda não tinha um nome. E nós batizamos, né, mas especialmente nosso amigo Alisson, que está aqui com a gente, que faz parte do time, batizou o nome de Micro Frontend Essential, né? Então, a gente vai fazer uso desses Micro Frontends Essential para a gente fazer essa transformação. Beleza. A gente vai passar aqui por cima, mas sobre essa temática de criação de micro frontends, vocês podem estar vendo ou revendo a aula passada. Aula 4, na verdade. Eu acho que eu falei aula 3, mas é aula 4, tá? Hoje já é aula 5 da gente. A gente fez 4 aulas ano passado. A gente usa através dessas tags, tá? Para criar o micro front-end, né? A tagzinha mymfe, tracinho, e a gente coloca o nome do micro front-end. Aqui eu estou colocando copy diretoria fit.
Deve ser qualquer nome que vocês quiserem batizar o micro front-end de vocês. Beleza. Quando a gente faz isso daqui e faz uma sincronização, como é? Aí eu vou abrir aqui o plugin. Até então, para vocês, hoje em dia, só tem a criação de um projeto, tá? Eu estou usando aqui desenvolvimento porque eu acabei criando o projeto aqui realmente na parte de desenvolvimento por ser o que eu uso no dia a dia. Mas também dá certo. Então, eu criei aqui um projeto, tá? Eu criei aqui um projeto chamado Project White Label, que é o nosso aplicativo lá, que é o White Label, que a gente usa para demonstrações. E aí eu fiz a sincronização desse componente com esse projeto. Faço aqui a sincronização. Tá? Aguardar. E vou lá no projeto do nosso console. Aqui eu tenho muitos projetos, né? E está aqui o projeto que foi sincronizado. Venho aqui em meus MFS, que vai estar listando o que tiver dentro desse frame com alguma tag MyMFE, ele iria transformar em front-end. Por exemplo, se eu tivesse botado esse accordion aqui com o nome, com a tagzinha MyMFE accordion, ele teria transformado isso aqui num micro front-end também. Então, eu teria outro micro front-end aqui. Mas, enfim, eu criei só um micro front-end, que foi o layout completo. E eu posso visualizar aqui. Isso aqui é conteúdo da aula passada, tá? E eu tenho aqui todo o comportamento, né? Que ele trouxe lá do Figma. Beleza. Vou fechar aqui. Ó, inclusive, eu apaguei o nome Jefferson aqui, né? Vocês lembram que no início da aula tinha um nome Jefferson aqui? E quando agora eu sincronizei, já vou dar spoiler. Mas agora, se eu voltar para cá... Opa, estou mexendo no celular. Se eu trocar aqui de tela e voltar, ele vai ter apagado o nome de Jefferson lá também. Porque ele já sincronizou. Mas como é que foi feita essa sincronização, né? Eu fiz essa sincronização com o LA1, com o nosso console. Ele apareceu aqui na nossa plataforma. Eu pego esse link e quando eu estiver passando o protótipo para o desenvolvedor, eu vou dizer para ele que no lugar desse micro front-end, né, no lugar dessa telinha aqui que ele está vendo, ele vai utilizar o link. Tá? Ele vai utilizar aquele link que eu passar para ele. E também, quando ele estiver desenvolvendo a parte web, eu vou pedir um espaço aqui que ele vai utilizar o mesmo link. Então, ele vai utilizar o mesmo componente com o link gerado lá na nossa plataforma. Feito isso uma única vez, tá? Uma única vez, eu, quanto design, posso fazer a atualização que eu quiser aqui no Figma. E isso, como nas duas plataformas está sendo utilizado o mesmo link, quando eu fizer qualquer alteração aqui, como eu falei de spoiler aqui, por exemplo, nesse caso que eu apaguei o nome ali, Jeffs, lá do último médico, eu faço a sincronização, ele faz a atualização do layout naquele mesmo link, tá? Isso, se eu manter, né? Se eu continuar mantendo o mesmo nome aqui, se eu alterar qualquer nome aqui, ele irá substituir o link. Só tem que ter esse cuidado, né? E como vai ser o mesmo link e já passei lá para o desenvolvedor, toda alteração que eu fizer aqui, automaticamente, após eu fazer uma sincronização aqui dentro do Figma, vai estar lá no meu aplicativo e vai estar lá no meu site. Aí fica a critério, por exemplo, do projetista.
Isso também pode ser, por exemplo, para o pessoal de marketing. O pessoal de marketing, sei lá, cria uma landing page e ele faz essa landing page e com a questão de responsividade, tá? Isso também é assunto de outras aulas da gente, essa questão de responsividade, ó, porque isso aqui já está o comportamento ó, do, do. Aqui via Figma, eu consigo fazer a questão da responsividade e isso vai ser levado lá na hora da sincronização. Então, o próprio marketing pode criar uma landing page e dizer assim, olha, nessa página aqui do meu site, eu só quero que tu bote esse link, que vai estar sincronizado com esse componente, e o marketing fazer a sua alteração que quiser. Ah, nesse mês eu vou querer colocar a minha temática aqui, eu estou em novembro, eu vou querer deixar algumas cores mais azuis. Ele faz a alteração, sincroniza, vai estar lá. Não vai precisar, em nenhum momento, falar com o desenvolvedor, né? Colocar lá na esteira de produção, esperar algum tempo, perguntar ao desenvolvedor quanto tempo tu consegue fazer isso daqui, porque às vezes é uma alteração tão simples, mas que vai demandar tempo para o desenvolvedor e o desenvolvedor tem outras coisas mais importantes para fazer. Então, aqui vai dar agilidade naquela questão de integração e entrega, né? Sempre fazendo esse movimento mais rápido de tenho aqui algo pronto e já posso colocar em desenvolvimento, já tá lá em deploy, né? Chamo de deploy aqui essa sincronização. Não é o deploy tradicional de ter que colocar o código lá para subir, que demora tanto tempo e tal. Não, não é isso. Eu estou chamando aqui rapidamente de deploy essa sincronização aqui, que vai estar lá em produção. Aí, beleza. Breno, e se eu quiser colocar um outro comportamento nesse componente? Por exemplo, eu quiser colocar que quando eu clicar aqui no médico, eu abri a foto do médico no modal. Eu vou pegar aqui um modal, tá? Na nossa folha de componentes. Vou trazer para cá e vou personalizar. Vou personalizar, vou pegar aqui a foto do médico, trazer para cá. Pronto. Aqui eu vou pegar o nome do médico, trazer para cá. Vou dizer que não preciso disso aqui. E vou colocar aqui o comportamento. Se eu clicar, ele vai abrir com um Open Overlay, centralizado, com fundo. Se clicar, fecha, beleza. Vem para cá, vou também colocar nesse X aqui a opção de fechar. Pronto. Aí, eu também, agora, sei lá, por algum motivo, eu vou querer alterar essa cor aqui para um tom mais escuro. E a cor principal. Eu estou fazendo aqui a alteração qualquer, tá, gente? Não, a cor principal, vamos supor que o nosso camarada quis desse jeito. Eu tenho só que alterar aqui também. Essa cor vir para cá, porque ele pega o comportamento do componente pai lá dele. Né? É um componente filho, ele vai pegar as cores também que está nesse cara aqui. Beleza, vamos lá, a gente vem aqui e faz essa sincronização. Novamente com o mesmo projeto, que vai transformar esse layout lá dentro daquele mesmo link. Feito isso, venho aqui na web, vou atualizar.
Tá aí, já atualizou. E vindo para cá, eu tenho que mexer no celular. Eu troco de página só para ele poder resetar a página. Pronto, está aí. Aí eu clico aqui na foto dele. Pronto, abriu. E a pessoa pode ver com uma resolução maior, né? A foto lá do médico. E aí, vamos supor que o médico... por que que isso aqui é interessante? Né? Porque isso aqui estando em produção, eu vou tirar é, é, demanda de uma área que requer mais recursos, que tem outras prioridades e tal, que lá no desenvolvedor, e posso colocar aqui para os próprios pessoal lá de marketing, né, um setor ficar disponibilizado para fazer essas alterações menores, né, já que via Figma que qualquer pessoa pode fazer. Ah, o médico quer trocar foto. Aí o médico vai lá e vem, manda a foto certa, a gente vem no Figma, coloca, faz a alteração lá e pronto, rapidamente está ali no sistema em produção, todo mundo está vendo essa alteração sem precisar ter que ir na Play Store, baixar alguma coisa assim do tipo e nada mais, né? Breno, deixa eu entrar aqui no debate. Pessoal, aqui é para ser também uma conversa, sabe? Não só uma aula no formato tradicional, né? É para ser uma conversa. Só fazer umas observações aqui. Então, o que é que nós temos aí, né? Nós temos um projeto, nós temos componentes que são acessíveis via Figma. O Breno, em aulas anteriores, somente para a Érica, que eu acho que é a primeira vez que está aqui conosco. Alisson, se você puder colocar no chat da call aí o link para o LA1, que aí a Érica pode, inclusive, assistir os outros vídeos, né? Então, o debate de hoje ele é assim, né? Então, você tem os componentes. O componente, ele pode ser reutilizado tanto para web como para mobile, já que ele é responsivo, número um. Número dois, o componente, o componente, ele, na hora que você vai, a distribuição inicial do software, certo? Então, para que vocês possam entender, o aplicativo, ele tem chamadas, você está fazendo um aplicativo iOS mobile, ele tem chamadas aos micro-frontends que estão respondendo num certo endereço IP. Mostra aí, Breno, o endereço IP de um componente desse. Então, eles respondem num componente IP, certo? Aí eu não queria... endereço, né? Isso, então, você vê que aquele componente está respondendo nesse endereço. Então, quando o desenvolvedor está usando esse componente, o designer identifica aquele componente e avisa para o desenvolvedor que ele está usando aquele componente que está respondendo naquele endereço IP. Então, perceba que já existe uma aproximação entre o designer e o desenvolvedor, né? Porque antigamente, normalmente, como se faz, o desenvolvedor ele só pega os protótipos e vai codificar tudo. Aí o que acontece é que o designer já sabe que existem componentes que já estão prontos, estão em execução, e durante o processo de design dele, ele já vai reutilizando código que está rodando. Então, é por isso que quando ele sincroniza ali, né, Breno? Mostra lá a sincronização. Breno, abre tua câmera aí, para as pessoas te verem aí com esse teu bigodinho aí. Eu não estou vendo tua câmera, não está aberta? Tá. Então, é assim, para ficar um pouco mais descontraída aqui a conversa, pessoal. Certo? Então, quando o Breno agora. então, esse componente aí, diretoria, é um componente que está respondendo no endereço IP.
Então, o Figma, ele é usado, né, como se fosse uma bancada onde você está juntando, o designer está juntando diversos componentes, né, e gera aquilo ali. Então, como o Figma, ele está gerando ele vai gerar uma versão nova desse componente, aquela versão nova já vai ficar naquele endereço IP que está apontado lá no design e que o código, que o programador originalmente já apontou, certo? Então, o que é que acontece? Esse plugin é um plugin, um plugin do Fitla 1 que ele simplesmente regera o código desse componente, certo? Então, o Fitla 1, que é o produto da gente, ele pega esse componente e regera esse componente, uma versão nova desse componente, se for o caso, e colocando naquele endereço IP, que a aplicação, que já está distribuída, né, reconhece que aquele componente reside naquele endereço IP, entende? Então, com isso, ele consegue fazer um deploy, né, direto do Figma para a produção, quando isso for conveniente. Obviamente, tem todo um debate de engenharia de software a respeito disso, certo? Então, isso vamos dizer assim, a fronteira do processo de engenharia de software, né? Até que ponto um designer pode fazer um processo desse. É importante deixar claro que, se você olhar, né, Breno, ali a tela do Fitla 1, quando você está sincronizando, ele está processando, então ali ele tem uma espécie de compilador ali, Breno, né? Building, process finished, Sim, aqui. certo? Ele tem uma espécie de compilador, certo? Então, nós deixamos para o designer também entender se aquela geração estiver dando erro, né? Ele vai ver se houve algum problema naquele componente, na geração daquele componente. Então, basicamente é isso. Então, você tem esse conjunto de componentes que estão respondendo nesses endereços IPs. E eles são responsivos. Portanto, eu posso pegar o mesmíssimo componente, né, e colocá-lo tanto na versão web quanto no aplicativo. Isso aí é o que vai exatamente dar a garantia de que há consistência entre a interação web e a interação mobile, porque o componente é rigorosamente o mesmo. Então, não tem como, muitas vezes, o codificador, o programador, usa um termo diferente, né? Na versão web, na versão mobile, às vezes você pede uma pessoa que faz web e ela codifica de uma forma diferente e o outro do mobile codifica de uma forma, usou um termo que não era aquele, não prestou atenção e tudo. Então, isso aí há uma garantia de que não tem essa dificuldade, não tem esse risco. É isso que é interessante a gente deixar claro. Por metodologia e por ferramental, e o ferramental é exatamente o Fitla 1, que apoia essa metodologia, né? Você tem aí a garantia de que a primeira lei de ouro de Schneider, que é a consistência, né, entre os diversos materiais, pelo menos a consistência entre a aplicação mobile e a aplicação web, é garantida, né? E o CI/CD, né, que é algo que se tem feito bastante, também é habilitado, certo? Então, isso é um conceito extremamente novo, nós estamos usando isso nos nossos projetos, certo? E fica aí para quem ainda não conhecia o uso do LA1, né? Que essa tecnologia ela está liberada aí para quem quiser fazer o seu projeto, certo? Então, um projeto você consegue fazer sem pagar licença para experimentar tranquilamente. Érica tem os fóruns da gente, se alguém puder colocar aí no chat da call, os fóruns, né? E onde você consegue pegar mais material sobre a tecnologia, porque a gente vem trabalhando isso já há algum tempo, então realmente o conjunto já está ficando maior, certo? E aí o que acontece, pronto, obrigado, Ítalo, né? O que acontece é isso, é que
você tem uma galeria de componentes, mostra aí, Breno, a galeria de componentes, a gente tem a galeria de componentes e tem agora o próprio designer podendo fazer os seus próprios componentes. E agora, além dele poder fazer os seus próprios componentes, ele pode evoluir e sincronizar isso. Tá aí alguns componentes que já estão prontos. Isso aqui. Né? E aproveitar, já que o professor me trouxe para essa tela, dizer que essa questão, que ele comentou assim, né, que nós usamos isso nos nossos projetos. Queria mostrar já para vocês aqui que realmente nós utilizamos isso, porque, por exemplo, essa página aqui, ó, de diretrizes, essa página de conceitos e essa página aqui de protótipos e exemplos, são páginas feitas por mim, né, lá no design, ou lá no Figma. E a gente faz essa sincronização. Antes a gente usava um software terceiro que era para poder fazer isso. Nasceu a necessidade do seguinte: essas telas, poderia ser que a gente mudasse o texto em algum momento, né, aparecesse uma nova diretriz para acrescentar, uma imagem para alterar aqui na diretriz e tal. E aí o professor Franz sempre diz assim, a gente precisa de uma forma de que você, independentemente dos desenvolvedores, faça isso aqui, porque a gente colocava lá, entrava no backlog e um dia ia fazer. Ou ele teria que fazer ali, a desenvolvedor teria que fazer aquilo ali na hora, mas atrasaria uma outra coisa, deixaria de estar fazendo outra coisa. E uma coisa tão simples, né? E aí a gente usava de início um projeto, um software terceiro para eu poder fazer essa sincronização, que, entre aspas, era como se fosse a mesma coisa, né? A gente criava num software, eu criava o layout, esse layout dava um link e o desenvolvedor colocou esse link associado a essa página. Aí, com o tempo, quando a gente foi fazendo essas possibilidades de criação de micro front-end, a gente hoje em dia utiliza isso daí e não utiliza mais projeto software terceiro. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui no Figma, ó, eu tenho aqui, ó, essa tela é a mesma telinha que está lá, tá? Aí tem a de conceitos e a de protótipos e exemplos. E, lembrando, aqui eu faço toda a questão da responsividade, vou fazendo, vou olhando se lá está direitinho, se realmente ficou do jeito que é para ser. Pronto, depois disso, tá lá, tá funcionando. E a prova disso, por exemplo, eu vou só mostrar aqui para vocês. Tá aqui, né? Essa aqui é a tela, tá? Vocês podem, eu vou até mandar aqui no chat, para deixar bem exposto, que isso aqui é a nossa documentação, nossas diretrizes, que tá links aí dentro do plugin, que tá lá dentro do console, tem link para cá. E aí eu vou mostrar para vocês que eu faço essa alteração aqui, por exemplo, vou fazer uma alteração simples, tá? Mas só para demonstrar que a gente consegue. Por exemplo, eu vou colocar esse texto aqui numa cor azulzinha assim, só para a gente ver. E, sei lá, eu vou tirar esse cara aqui do negrito. Ctrl D. Pronto. Como é que eu vou fazer? Vou vir para cá. Vou selecionar o projeto, né? O projeto que é dele, Guidelines. Faço a sincronização. Só aguardar. Pronto, sucesso. Vou aqui na página agora, só atualizar. Tá aí, tá lá. Rapidamente, né, eu fiz essa alteração, não precisei de ninguém. Tá aí, em produção, todo mundo pode ver isso daqui agora alterado. Aí, imagina aí, hoje em dia, cria uma regrazinha nova, a gente coloca aqui. Aí amanhã, eu queria botar uma imagem nesse canto, aí eu peço o desenvolvedor de novo. Aí, isso daí, um trabalho tão simples, pode ser feito aqui por mim, né? Não precisa estar fazendo
essa... É. Lembrando que essa abordagem do deploy e tudo é a temática, é a temática de hoje, né? Mas existem outros recursos que a gente não está debatendo hoje, que são os requests, etc., onde você consegue ligar os micro frontends com chamadas a outros sistemas, certo? Então, isso permite que você vá verdadeiramente transformando o Figma, né, junto com o A1, nessa bancada de montagem, né? E aí é um outro conceito de engenharia de software mais recente, que é de sistema de sistemas. Então, a intenção é que no futuro se consiga aí colocar praticamente todo o desenho do sistema baseado em chamadas de APIs e montagem dos elementos de interface e geração de código por aqui. Geração de código consistente. Meus amigos, alguém tem alguma dúvida, alguma observação, perguntar alguma coisa? Deixar um momentozinho aberto para a gente também poder ouvir. Ao Ítalo. Manda aí, Ítalo. Boa noite. Boa noite. Eu sei que não é o conteúdo da aula de hoje, mas é um conteúdo que é muito interessante, esse dos requests, e ainda está um pouco confuso. Eu sei que no futuro vocês vão acabar esclarecendo tudo sobre ele, mas sabe aquele site que cria os projetos? Breno, tem aí? Você consegue colocar? Eu não E lá que entendi. você vê as MFS. Certo, aqui. Você cria isso. Então, teria a possibilidade de criar também como se fosse um servidor de requests, aí você editar, colocar como é que chama? Os atributos que você quer. A gente está trabalhando exatamente nisso. A gente ainda não tem uma versão disso, porque isso não é algo trivial, certo? Então, vamos dar aqui um exemplo. Você tem um micro front-end que implemente uma tabela, por exemplo, né? Aí você faz uma chamada, né, de uma API, e aí ele vem lá um JSON, e você vai ter que fazer um passe naquele JSON e montar essa tabela. Então, aí, esse passe genérico, né, é que ele tem sido um desafio, sabe? Mas a intenção é precisamente essa, da gente trabalhar essas assinaturas de uma forma mais direta, né? A gente já tem hoje alguma coisa, que foi o objeto que está lá naquele vídeo sobre requests, né? Mas aí a gente quer chegar nesse nível, ou seja, quer pegar o objeto que está vindo da API, né, JSON que está vindo, descompactado, isso tudo por parâmetro aí na interface dentro do Figma, né? A intenção é essa. Então, a gente vai chegar nisso, é porque realmente, né, Alisson, não sei se você quer aproveitar aqui que você está por aqui e falar um pouco também sobre isso, Alisson. Né? Mas isso é o assunto, é um dos principais assuntos que nós estamos atacando agora. Realmente é uma barreira muito grande que a gente tem ainda, que é bem complicado. Só que tá indo por um caminho muito legal que eu tô vendo. E daqui a pouco a gente tá conseguindo montar essas listas e essas tabelas bem direitinho. É porque realmente elas precisam ser genéricas, né? E aí tem esse desafio de montar. Érica, você que está chegando agora, é uma alegria você estar aqui, porque os meninos já vêm, tem muitos aqui que também estão fazendo seus TCC, seus mestrados, certo? Usando essas tecnologias. Então, fica à disposição também, caso você queira
usar o Laum para fazer alguma coisa experimental, tem alguma dúvida, os links estão aí, né? E você pode, você se cadastra, baixa um protótipo, né, Breno? Mostra aí novamente. Baixa o protótipo do Laum, baixa o plugin do Figma, na loja do Figma mesmo, isso está liberado mundialmente, né? Baixa o plugin do Figma, pode baixar um protótipo desse, rodar. Esse protótipo aí, Dr. Shares, a gente está usando para um experimento, certo? Para um experimento com surdos e cegos. Porque cada elemento de interação, aí os micro frontends e os componentes primitivos, os widgets, eles são acessíveis. Então, por exemplo, o Robson está aqui, e o Robson trabalha, a pesquisa dele é exatamente até que ponto eu consigo fazer um protótipo já direto também para pessoas com deficiência auditiva, certo? Então, a experimentação do Robson é essa. Então, aqui também é um momento em que a gente se conhece e pode formar parcerias e tudo de trabalho, de pesquisa, certo? Então, se você quiser, não é obrigado, obviamente, se quiser falar algo a seu respeito e quiser se juntar a nós, será muito bem-vindo. Se também não quiser falar, também fica à vontade. Tá bom, muito obrigada, gente. Eu gostei da aula. Obviamente, eu vou ter que assistir o resto, né, para entender de onde vocês começaram. Mas eu sou a Érica, prazer, 19 anos, e eu curso Ciência da Computação. Fiquei sabendo da aula porque minha professora, não sei se vocês vão conhecer, mas é a Maria Amélia, do Mackenzie. Ela recebeu o link e aí ela compartilhou comigo e com os meus colegas de trabalho, que eu trabalho na faculdade como desenvolvedora também. Então, para mim é uma honra, porque a gente não tem um design na nossa equipe, a gente precisa saber sobre design, sobre responsividade, sobre essa questão de consistência. Então, para mim é uma honra estar aqui para poder agregar mais na equipe, porque a gente está com uns projetinhos aí para fazer, então vai ser bem interessante participar. Se você quiser, inclusive, usar essa tecnologia para o seu projeto, Érica, é só se manifestar para a gente. Breno, vamos colocar os nossos e-mails aí, Breno. Né? Vou colocar o meu, Érica. Mande um abraço para a sua professora. É uma felicidade, tá? Que você está aqui. Tá aí o meu, Érica. Eu sou o Fran. Realmente, eu me chamo de professor porque eu sou professor mesmo, sou professor da Universidade Estadual. E boa parte deles aqui ou foi ou está sendo orientandos, né? Mas isso aqui é mais do que uma ferramenta experimental, certo? Isso aqui nós estamos usando, a FIT é a empresa da gente e a gente está usando para valer mesmo, certo? Inclusive, a gente já está caracterizando o Laum como uma ferramenta low code. Já está, os clientes da FIT estão usando, ainda vão explorar mais, mas já de alguma forma já estão usando, e é uma ferramenta low code. É isso. Eu acho que por hoje, Breno, a missão era essa.